faz, irmão? Opa, papá! Acha que o combustível acabou? Você é bruto, viu, né? Como que combustível acaba? Hã? Como que o combustível acaba? Eu na moto, é possível isso aí? Eu sou culpado de Você é culpado sim, então eu como queria dizer que saber que combustível quer acabar. Você não consegue ver que combustível quer acabar. Você é cão, tá ouvindo? O chefe da gente vai dizer o não tapa. Pai, eu não estou te responder porque combustível está sendo muito difícil hoje em dia para pessoas abastecerem. Difícil é onde? As pessoas estão a cortar 4 horas para ir na bomba, para abastecer. Você já começa a guarda, quer dormir. Você é cão, tá ouvindo, né? Uma coisa mesmo. Mas agora, papai está a ouvir que não pode dar dinheiro. Tá dinheiro o quê? Dinheiro! Eu vou dar Dinheiro! dinheiro. Eu não quero dinheiro! Tá ouvindo? Eu não quero dinheiro! Se fosse que eu queria dinheiro, eu não ia te dar dinheiro para subir moto, viu? Eu quero chegar no destino onde eu vou! Eu quero chegar onde eu vou! Ah, me queca para chegar no destino! Tá ouvindo? Minha moto!